na cidade de Belém, santos anjos radiantes sobrevinham do além, do além, do além, trazendo glória e ternura, trabalhavam sem cessar, com carinho e formosura, preparavam o lugar onde a grande majestade, como um lindo alvorecer, com doçura e humildade, neste mundo ia nascer. Soprava a brisa gentilmente, prenunciando Messias, e à meia-noite exatamente deu à luz Virgem Maria. Quantos ricos, quantos pobres, quanta gente de valor esperavam vir tão nobre Jesus Cristo Salvador, Salvador, Salvador. Mas o rei tão pobre veio pra provar ao pecador que a riqueza está na alma de quem planta o amor e cresceu pequenino, se fez moço redentor, plantou flores no caminho que era feito de terror, trouxe a fé e esperança, trouxe paz espiritual. Por isso a Ele feliz cantar. Meu coração neste Natal, 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 Natal. Que maravilha de Natal.
Um dia no céu apareceu uma grande estrela com grande esplendor, confirmando o que fora prometido. Pois nascera uma criança repleta de amor. Esta criança homem se tornou, ao seu pai sempre amou, com uma vida santa e pura, provando ao mundo que realmente ele era o Messias prometido, Jesus Salvador. Jesus, a Deus o Pai nunca negou, mas sempre o amou com sincera gratidão. Viveu sempre em santidade, com fidelidade e lealdade. Neste teu dia natalício, ó Jesus, estamos reunidos para juntos comemorar o teu Natal, Senhor. Queira aceitar nosso sincero louvor. Louvado sejas, ó Virgem Maria, pois foste um grande exemplo de uma verdadeira mãe, pois dera a tua vida em sacrifício a Jesus, seu Filho amado, cumprindo assim o que Deus prometera. E hoje tem no céu um galardão de ser a mãe do Salvador e Rainha gloriosa, ao seu Filho muito amor. Ó Santa gloriosa, nossa eterna gratidão. Também louvamos a nossa Santa Rosa, que com seu imenso amor a Jesus sempre amou. E hoje tem o
Prezados irmãos, iremos agora oficializar o início da nossa reunião. Em nome do nosso querido profeta Santo Irmão Maldo, também em nome da nossa direção, eu lhes apresento minha saudação. Os cumprimento com a paz do Senhor, desejando que a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e também do nosso querido profeta Santo Irmão Maldo, se façam presentes na vida de cada um, estendendo esta saudação também aos nossos irmãos, amigos internautas. E desejo que sejamos envolvidos por estas bênçãos e realizando esta reunião, dela participando com amor, com fé, inclusive nossos internautas, visitantes. Desejo que esse envolvimento produza em cada um de nós entendimento para crescermos na fé, sermos cada vez mais fiéis a esta existência que somos nós, a Igreja da Santa Vó Rosa, defendendo o ministério de Espírito Consolador que ela exerce com poder e autoridade, em nome de Jesus, com poder e autoridade que recebeu do nosso Deus, defender o ministério do nosso querido profeta Santo Irmão Maldo, defender, portanto, nossa própria existência na condição de Igreja do Consolador. E, irmãos, participando das oportunidades que nos são concedidas, com fé, com amor, com esse desejo de aprendermos mais, que nós também somos mais eficientes, não só na fé, mas na obra que nós realizamos para viver e defender esta fé. Portanto, irmãos, em nome do nosso querido profeta Santo Irmão Maldo, com carinho, satisfação, os recebo para juntos realizarmos a nossa reunião. Sejam todos muito bem-vindos. Para iniciarmos, iremos fazer uma oração, pedindo a direção dos céus para o transcurso de nosso trabalho e também agradecer a Deus pela oportunidade concedida. E para tanto eu convido os irmãos sentados para que, havendo possibilidade, se coloquem em pé, em atitude de reverência, mãos levantadas, cabeças curvadas, olhos fechados. Vamos assim orar, iniciando a nossa reunião. Oremos. Santíssimo, glorioso e eterno Deus, soberano Pai e Criador, graças te damos, Senhor Deus, por esta oportunidade que mais uma vez nos é concedida, de estarmos aqui, parte da Igreja Apostólica, reunidos em teu santíssimo nome, onde aqui estando, cremos e confiamos que do alto céus somos contemplados por ti, ó Pai. Assim como cremos que o seu poder aqui se faz presente de maneira perfeita, poder que é representado pelos teus santos, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, nosso Consolador, nosso profeta Santo Irmão Maldo, acompanhados de santos e anjos, designados por ti, ó Pai, aqui estando, formam uma só força, um só poder, e o representam, e com autoridade, diante do Senhor Deus, intercedem por nós, para que possamos receber a tua bênção, sermos alcançados com a graça e unção do seu Divino Espírito, a unção que alimenta a nossa alma, a nossa fé, nos dá entendimento, para que possamos, cada um de nós, com a nossa própria força, estarmos buscando o nosso direito de uma vida na condição de seus filhos. Por isso, pela oportunidade que nos é concedida, ó Pai Santo, ao Senhor Deus e a todos os seus santos, nosso louvor, nossa adoração,
nossa sincera gratidão também. E iniciando a nossa reunião, rogamos à Senhora Santa Avó Rosa, ao Senhor Santo Irmão Aldo, a direção, inspiração dos céus para todo o transcorrer de nossa reunião. Peço que nos ajudem, inspirando cada ato que aqui será realizado. E também nos ajudem na meditação da mensagem, o que para nós é muito importante, para que possa acontecer o nosso progresso, desenvolvimento espiritual, de maneira que sejamos mais perfeitos na fé e na obra que realizamos para na terra viver, defender nossa posição de Igreja do Consolador, defendendo o seu ministério, Santa Avó Rosa, o ministério do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, defendendo nossa própria existência, defendendo a nossa fé em crer no poder dos santos, crer em Jesus, na Virgem Maria, santos apóstolos, santos profetas, e saber que todo o reino dos céus é a favor desta existência, que somos nós, o seu povo, ó querida e Santa Avó Rosa. Estamos nos aproximando do Natal de Jesus, e a mensagem que temos para a nossa meditação faz referências importantíssimas a esta data tão importante para a história da humanidade. E nós apostólicos, ó Santa Avó Rosa, por tudo que a senhora nos ensinou, que o nosso profeta também nos ensinou, nós temos entendimento para não só festejar o Natal como uma data que faz parte da história, mas temos entendimento para celebrar esta data, entendendo o real valor de seu significado para a vida do ser humano, em especial para aqueles que queiram a condição ou o direito de uma vida como filho de Deus. Santa e querida Avó Rosa, rogamos também sua bênção, sua graça para todo o povo apostólico, lembrando de maneira especial dos nossos irmãos que não possuem a oportunidade de se fazerem presentes em nossas reuniões, nos acompanham pela hora milagrosa, pela internet, onde quer que estejam todos, recebam também sua bênção, sintam tua presença, por intermédio dos santos e anjos que a senhora e nosso querido profeta Irmão Aldo enviam para estar com aqueles que lhes são fiéis e vivem a mensagem desta igreja apostólica com sinceridade no coração. Lembramos também das demais reuniões de nossa igreja, muitas já realizadas no decorrer do dia que se passou e outras sendo realizadas também no decorrer dos minutos que se seguirão. Cremos e confiamos, Santa Avó, que a sua direção, na inspiração do Santo Irmão Aldo, proporcione condições para que através de cada reunião o seu poder se fazendo presente, proporciona condições para estarmos unidos na condição de um só povo, uma só fé, um só objetivo. E é assim acontecendo que o reino dos céus é honrado e glorificado através da existência da Igreja Apostólica aqui na terra. Santa e querida Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, crendo e confiando na direção dos céus para a nossa reunião, crendo na presença dos santos que vieram dos céus para conosco estarem, nos ajudando, inspirando e também participando de nossa reunião. Com esta fé sincera em nossos corações, em teu santo nome, Santa Avó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, nós declaramos iniciada a nossa reunião nesta noite. Amém. Cantemos o hino Igreja Forte, número 1 do nosso cenário. Confiante, pois é integrante do poder celestial. Nossa
casal, senhor Adnilson de Souza dos Santos e senhora Marileide Siqueira dos Santos, residentes na cidade de Jardim, estado de Mato Grosso do Sul, compartilhou o seguinte depoimento de fé enviado para a nossa sede em novembro de 2024. No ano de 2010, seu filho, o menino Adeilson Siqueira dos Santos, então com 3 anos de idade, apresentou sinais de indisposição. Sentindo-se cansado, deitou-se em um banco e repentinamente caiu desacordado. Seus pais, senhor Adnilson e a senhora Marileide, imediatamente acudiram ao filho. Apesar dos procedimentos de reanimação, o menino permanecia inconsciente. Em meio ao desespero, ambos clamaram pelos poderosos nomes da bendita Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ao mesmo tempo em que massageavam o corpo do filho com água ungida. O clamor foi atendido. Após alguns minutos, Adeilson apresentou sinais de reação e pôde ser levado a um hospital, ainda que distante, pois a família residia em uma região rural. O médico responsável pelo atendimento ficou admirado com a recuperação do menino diante daquela manifestação confusiva, chegando a afirmar à mãe que se tratava de um grande milagre. Hoje, aos 17 anos de idade, Adeilson é saudável, bem disposto e participa ativamente das atividades do coral apostólico. Reconhecida pela vida e saúde do filho, a senhora Marileide e seu esposo dirigiram ações de graças a Deus Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Amém. Iremos, na sequência, ouvir a nossa orquestra. Irão apresentar a música do hino Um Conto de Natal.
Que Natal feliz.
Espírito, unidos à Santa Forrosa, louvando a Jesus bendito, pois a vinda de Jesus trouxe-me vida nova. Conto meus dias na luz, que vivo com a Santa Força. Amém. Prezados irmãos, senhores visitantes, também internautas, dando sequência à nossa reunião, nós passamos agora para a parte da mensagem, onde temos a oportunidade de meditarmos em nossa doutrina, relembrando ensinos que nos foram deixados pela Santa Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, trazidos por Jesus, para que nós, como Igreja Apostólica, tenhamos entendimento para buscarmos, através da fé, uma vida em comunhão com o reino dos céus. E essa comunhão ou ligação, ela é alcançada através de vivermos a fé nos seus aspectos, irmãos, com relação a obedecer, viver a doutrina, colocar em prática os ensinos que regem a nossa conduta. E é importante entender que todo esse ensinamento, ele é pautado de maneira muito segura do próprio Evangelho de Jesus Cristo, nosso eterno Senhor e Salvador. Então vejam, isso é muito importante nós observarmos e entendermos, porque estamos nos preparando para festejarmos o Natal de Jesus. E, irmãos, é uma data que faz parte da história da humanidade, mas é importante nós celebrarmos com o entendimento voltado à fé, entendendo o significado desse fato para a nossa vida. Embora tenhamos a nossa vida, materialmente falando, vivemos, irmãos, uma vida onde precisamos observar a própria sequência com relação à nossa vida na sociedade, obedecendo, vivendo o calendário e assim por diante. Então existem datas que fazem parte da história da criatura humana ou da própria civilização, enfim. Existem as datas que são comemoradas, que fazem parte desse contexto para que tenhamos uma vida, irmãos, que nos traga condições para uma vida feliz, bem-aventurada, uma vida salutar. Mas, irmãos, é importante também entender que o nascimento de Jesus, como estamos agora nos referindo, não é, irmãos, tão somente um fato histórico que marca um dia ou uma data no calendário, mas é importante entender que é uma data significativa para todos aqueles que queiram entender ou alcançar a condição de uma vida com Deus, para Deus, porque Jesus, com a sua vinda a esta terra, ele veio trazer ao homem a oportunidade de conhecer a vontade do nosso Deus. Então é importante nós assim sabermos, entender, defendermos esta realidade, embora, como disse aos irmãos, seja uma data que até certo ponto a sociedade, ela comemora, vive, tem aí as manifestações, como naturalmente acontecem, mas para nós apostólicos, embora isso seja também parte da nossa vida aqui na terra,
mas é importante nós buscarmos entender, viver e praticar o significado desta data para a nossa própria vida. Uma vida que nos dá a oportunidade de viver como filhos de Deus. Então, irmãos, Jesus, ele representa exatamente esta oportunidade de vida com Deus, para Deus. Ele veio à terra, cumpriu o seu ministério, voltou para os céus, deixou a gloriosa promessa que enviaria outro Consolador. Então notem que o próprio Jesus, ele veio trazer o reino dos céus aos homens, com a sua vinda, com o seu ministério, com a sua vida física, num corpo semelhante ao nosso, mas ele voltando para os céus, ele deixou a promessa de que enviaria outro Consolador. Significa entender que a obra que ele iniciou, ela foi iniciada, mas não pôde ser concluída. Porque, irmãos, pelo plano de Deus, é vontade dele dar oportunidade de salvação para tantos quantos queiram este direito ou esta oportunidade. Então Jesus, ele não pôde realizar a obra, irmãos, de maneira que se concluísse esse objetivo. E inclusive para que se cumprisse profecias, também ele precisou passar pelo sacrifício na cruz, morreu fisicamente por algumas horas, ressuscitou, voltou para os céus. Naquele corpo que nasceu da Virgem Maria, que viveu aqui na terra, ele voltou para o Pai, está na glória do Pai, uma vida eterna. E irmãos, vejam que por outro lado, também Jesus fez com que se cumprisse a sua promessa no tempo presente, formou a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. E nós então somos o povo desse Consolador. E a obra que a Santa Vó Rosa realiza é exatamente a continuidade da obra iniciada por Jesus. Porque a nossa missão como igreja é exatamente estarmos anunciando ao mundo a mensagem que Jesus veio trazer. Mensagem de paz, mensagem de salvação. Então é importante nós assim sabermos entender e defendermos esta realidade. E as mensagens que o nosso profeta nos deixou em nome da Santa Vó Rosa embasam o nosso entendimento de maneira muito perfeita, para que possamos entender toda a obra que Deus realizou, preparando o povo naquele primeiro momento para que recebesse Jesus como seu Filho, Salvador, e irmãos, nos dias atuais, como apostólicos, entender que através dessa obra, Jesus cumpriu sua promessa, fez da Santa Vó Rosa o outro Consolador e também nos deu o Santo Irmão Aldo na condição de pastor por excelência. Ele prometeu que enviaria outro Consolador e também fez uma gloriosa promessa de que haveria um tempo em que na terra existiria um só rebanho, um só pastor. Por isso é que nós, com muita segurança, com convicção, nós pregamos, irmãos, e defendemos que a nossa existência, ela é fruto do Natal de Jesus. E a mensagem que temos para a nossa meditação faz referências bastante importantes com relação a todos os fatores que aconteceram antes da vinda de Jesus, com as profecias que foram feitas pelos profetas que antecederam a vinda de Jesus a esta terra. E de maneira bastante importante, salientando o profeta Isaías, que falou de Jesus, da Virgem Maria, irmão, sem mencionar nomes, mas falou do Messias que seria enviado 700 anos antes de Jesus nascer. Então vejam que são fatores que são bastante importantes nós conhecermos para que a nossa fé seja embasada nesta verdade, com relação à vinda de Jesus como plano de Deus para a salvação e redenção da humanidade, o seu ministério, toda a sua obra aqui na terra vivendo e hoje a nossa própria existência como igreja do Consolador. Irmãos, isso é fator bastante importante para que nós estejamos no dia do Natal, realizando, irmãos, uma festa em homenagem a Jesus, não tão somente como um dia que faz parte do calendário, como já disse aos irmãos, mas relembrando fatores bastante importantes que nos dão a oportunidade de viver
a mensagem do Natal de Jesus, entendendo a razão e o valor da sua vinda a esta terra. Fato que, antes de acontecer, Deus, através dos profetas, anunciou que esse fato aconteceria. O nascimento de Jesus e as profecias do plano de Deus. Desde os primórdios da história bíblica, Deus revelou o seu plano de salvação para a humanidade. O nascimento de Jesus não foi um acontecimento isolado, mas o cumprimento de promessas feitas séculos antes, anunciadas pelos profetas e aguardadas pelo povo de Israel. O profeta Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo e foi usado por Deus para revelar detalhes impressionantes sobre o nascimento e a missão do Messias. Suas palavras inspiradas anunciam fatos que se cumpririam de forma precisa na vida de Cristo. A virgem que conceberia o menino chamado Emanuel, o filho dado por Deus, a luz que viria ao mundo e o servo fiel que sofreria para trazer a salvação. Isaías começa mostrando que o sinal viria de maneira extraordinária. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Esse anúncio revelava que o nascimento não seria comum, mas marcado pela intervenção divina. Emanuel significa Deus conosco, indicando que o próprio Senhor viria a habitar entre os homens. Mais adiante, Isaías descreve o menino que nasceria. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui vemos não apenas o nascimento, mas também os títulos que revelam sua identidade divina e sua missão de trazer paz e justiça. O profeta também fala da luz que viria ao mundo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Essa luz é Cristo, que viria para iluminar não apenas Israel, mas todas as nações, trazendo esperança aos que viviam em escuridão espiritual. Isaías anuncia ainda que o Messias seria da linhagem de Davi. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Esse renovo é Jesus, descendente de Davi, sobre quem repousaria o Espírito do Senhor, capacitando-o para sua missão. O profeta não se limita ao nascimento, mas descreve também a missão do servo de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Jesus, ao iniciar seu ministério, leu esse texto na sinagoga e declarou que nele se cumpria a profecia. Por fim, Isaías revela que esse Messias seria também o servo fiel e sofredor. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Embora nascesse em humildade, sua missão culminaria na cruz, trazendo redenção e salvação para todos os que crescem na sua palavra. A narrativa de Isaías mostra que o nascimento de Jesus não foi um acaso, mas parte de um plano eterno. Ele nasceria de uma virgem, seria chamado Emanuel, Deus conosco, traria luz aos povos, viria da linhagem de Davi, seria ungido pelo Espírito Santo, cumpriria sua missão como servo fiel, porém iria sofrer para nos trazer a salvação. Assim, Isaías nos conduz
desde o anúncio do nascimento até a revelação da obra completa de Cristo, mostrando que cada detalhe foi planejado por Deus para que o Salvador viesse ao mundo. O profeta Isaías é um dos que mais anunciou o nascimento e a missão do Messias, porém outros também anunciaram. Miqueias foi um profeta que viveu na mesma época de Isaías. Profetizou sobre o lugar do nascimento do Messias. E tu, Belém Efrata, pequena demais para estar entre os milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel. Jesus nasceu em Belém, em cumprimento a este anúncio, para atender o decreto para o recenseamento. Jeremias foi um profeta que viveu 600 anos antes do nascimento do Messias e profetizou sobre a descendência. Levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente. Jesus é chamado filho de Davi, descendente da linhagem real. Oséias é outro profeta que profetizou sobre a fuga para o Egito. Do Egito chamei a meu filho. São José levou a Virgem Maria e o menino Jesus para o Egito, fugindo do rei Herodes, que queria matá-lo. No Salmo 2, atribuído ao rei Davi, lê-se: Tu és meu filho, eu te gerei. Esse salmo expressa a esperança da vinda do Filho de Deus, a quem Deus concederia poder sobre as nações para trazer salvação e restabelecer o reino de Deus na terra. Essas profecias revelam que o Messias viria de forma humilde, nasceria de uma virgem e seria o Salvador prometido. Nos evangelhos, a narrativa do nascimento de Jesus é detalhada, especialmente nos livros de São Mateus e São Lucas. O evangelista São Lucas relata que o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria, uma jovem de Nazaré, e anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus. Surpresa, ela perguntou ao anjo como isso seria possível, já que não conhecia homem algum. O anjo explicou que o Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveria, de modo que o menino seria chamado Filho de Deus. Maria respondeu com fé e submissão: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. José, seu noivo, também recebeu a revelação em sonho. O anjo lhe disse para não temer receber Maria, pois o que nela havia sido gerado vinha do Espírito Santo. O nome da criança seria Jesus, que significa o Senhor salva. No contexto histórico, César Augusto decretou um recenseamento, obrigando todos a se registrarem em sua cidade natal. José, sendo da linhagem de Davi, precisou viajar com Maria até Belém, cumprindo assim a profecia de Miqueias. Maria estava com a gravidez avançada e, ao chegarem à cidade, não encontraram lugar nas hospedarias. Acolheram-se então num pequeno estábulo, onde Maria deu à luz o menino Jesus, que foi colocado numa manjedoura. Esse cenário humilde mostra que o Salvador veio não em glória terrena, mas em simplicidade acessível a todos. Pastores que estavam nos campos receberam a notícia por meio de anjos: Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eles foram os primeiros a visitar o menino Deus, confirmando que o evangelho seria anunciado primeiro aos humildes e simples de coração. São Mateus relata que uma estrela guiou os sábios do Oriente até Belém. Os reis magos trouxeram presentes: ouro, incenso e mirra, reconhecendo Jesus como Rei, Deus e Senhor.
Esse acontecimento mostra que o nascimento de Jesus Cristo não foi apenas para Israel, mas para todas as nações. O nascimento de Jesus é a revelação máxima do amor de Deus. Ele veio ao mundo para cumprir as Escrituras e mostrar que Deus é fiel às suas promessas, para ser Emanuel, Deus conosco, habitando entre os homens, e para iniciar o plano de salvação que culminaria na cruz e na gloriosa ressurreição, trazendo perdão e vida eterna. O nascimento de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas o marco do cumprimento do plano divino. Deus, em sua soberania, preparou cada detalhe. As profecias que apontavam para o Messias, a anunciação a Maria e a José, o contexto político que levou a família a Belém e o testemunho dos pastores e dos reis magos. Tudo isso revela que Jesus é o Messias prometido e a esperança da humanidade. Seu nascimento prova que Deus não abandonou o mundo, mas veio pessoalmente para salvar a humanidade do pecado. Através de Jesus, Deus revelou seu plano de redenção. Irmãos, mensagem clara, objetiva, mensagem, irmãos, que de maneira bastante importante faz com que nós possamos entender a obra maravilhosa que Deus realizou, preparando e fazendo através dos profetas referências bastante importantes à vinda de Jesus a esta terra. Então vejam, irmãos, tudo isso é muito importante nós entendermos que a mensagem aqui ela diz que o nascimento de Jesus e tudo que foi preparado para que ele pudesse aqui na terra vir, viver e cumprir seu ministério, trazendo a palavra da verdade, irmãos, tudo isso são fatores que nós devemos buscar entender e colocar como parte desse aprendizado que nos dá a oportunidade de viver a vida que Deus espera de cada um de nós. Vida que Ele nos apresentou ou nos apresenta através da palavra, da mensagem de Jesus. E nos dias atuais, prezados irmãos, como já mencionei, a Santa Borrosa e o Santo Irmão Aldo, em cujos ministérios se cumpriram promessas, profecias de Jesus, nos dão entendimento para podermos entender o valor do Natal de Jesus. E notem, irmãos, que tudo isso acontecendo para que através de Jesus, Deus expressando o seu amor de maneira preciosíssima com relação à criatura humana. Então Deus, esperando resgatar tantos quantos aceitem esta mensagem de salvação que Jesus veio trazer, então possam alcançar a verdadeira vida, a vida perfeita, que é alimentada pela unção do seu Divino Espírito. E o nosso profeta, irmão Aldo, em um boletim publicado em dezembro de 2013, nos deu a seguinte mensagem: no dia 24 de dezembro, celebraremos mais uma vez o nascimento de Jesus e a sua vinda à terra naquele corpo santo, nascido da Virgem Maria, por maravilhoso milagre dos céus. Jesus, o Filho de Deus, nasceu para trazer o reino dos céus para homens e mulheres de boa vontade. Veio para cumprir a missão de semear a paz nos corações contritos e para ser o Salvador e Redentor dos bons e humildes de coração. Então aí está, irmãos, palavra do Santo Irmão Aldo, nos apresentando o significado e o objetivo, irmãos, de maneira muito perfeita, com relação à obra que Deus realizou, primeiramente através dos santos profetas, preparando o povo para receber Jesus. É uma história, irmãos, bastante longa, se formos analisar o tempo. Uma história que começou lá com o profeta Moisés. E como nos é apresentado e conhecemos como Antigo Testamento, o último profeta dessa era foi Malaquias. E sabemos que Malaquias viveu
por cerca de 400 anos antes de Jesus. E depois veio então São João Batista como profeta que anunciou a vinda de Jesus, o apresentou, irmãos, para que ele pudesse ser recebido como Messias prometido. Então notem que são fatores bastante importantes a serem observados e colocados em prática, para que a nossa fé seja fortalecida nesse entendimento e nesta obra tão perfeita de Deus, nos dando o seu Filho amado, para que pudéssemos encontrar a verdadeira oportunidade de vida espiritual, encontrarmos a salvação. A mensagem de Jesus resgata a criatura sincera, humilde, para uma vida na condição de filho de Deus. Então notem, prezados irmãos, que é por essa razão que os anjos, naquela noite em que Jesus nasceu, o coro angelical cantou: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, irmãos, tudo isso são fatores bastante importantes, e o nosso profeta nos diz assim, o santo irmão Aldo: através dos profetas do passado, Deus o Pai anunciou que o Cristo prometido reinaria sobre o seu povo e revelou que ele viria com a missão de auxiliar ou de anunciar as boas novas de salvação e de ampliar o reino dos céus na terra. Tudo o que foi profetizado pelos santos profetas se cumpriu, que o Cristo viria por milagre dos céus, através de uma jovem pura e imaculada, que foi a Virgem Maria, e que ele nasceria em Belém, da Judeia, e a sua missão seria revelar a glória e a vontade do Pai, nosso eterno Deus, e semear o amor e a paz entre os homens e mulheres de boa vontade, e que seria martirizado como Cordeiro Imaculado, e vencendo a morte, ressurgiria e voltaria para o Pai Celestial. Então vejam, irmãos, é a história que nós precisamos viver. Então notem, crer, confiar em tudo que foi realizado pelos santos profetas, a própria obra de Jesus, a obra da Virgem Maria Santíssima, e podermos, irmãos, através desse entendimento, buscarmos viver a mensagem de paz que Jesus veio trazer. E o irmão Aldo, ele foi bastante incisivo em nos apresentar esse pedido, vivermos a paz que Jesus veio trazer com a sua vinda a esta terra. Disse o santo irmão Aldo: estimados irmãos e irmãs, a mensagem que o Senhor Jesus sempre nos deu se resume em amar ao seu próximo como a si mesmo. É o que ele ensinou em sua primeira vinda e que continua ensinando no tempo presente, através da Santa Voz Rosa, o Consolador, de sua santa promessa. Se todos nós apostólicos do Consolador nos esforçarmos no sentido de praticar o amor ao próximo, muito ajudaremos a Santa Voz Rosa no cumprimento de sua missão e de seu ministério de Espírito Consolador, que tem o objetivo de unir corações, unir as famílias e promover a paz entre todos. Saibam que somente assim seremos vencedores e desfrutaremos da verdadeira paz que Jesus veio trazer à terra, ensinando a preciosa doutrina do Pai e cumprindo o seu santo sacrifício, com a finalidade de unir os corações e santificar um povo para Deus e eterno Senhor. Então vejam, prezados irmãos, que temos uma história que nos apresenta toda a trajetória. Primeiramente, com o ministério dos santos profetas, anunciando, profetizando a vinda de Jesus. Temos a própria vinda, ministério de Jesus, cumprindo a sua sagrada missão de trazer ao mundo a palavra, a mensagem que salva almas para o nosso Deus. Mensagem que, sendo aceita, proporciona condições para uma vida feliz, bem-aventurada. Então isso é importante entender, prezados irmãos, porque assim como Jesus veio para trazer a paz, veio para trazer a mensagem de amor, mensagem de salvação, numa época da história da humanidade, onde haviam tantas dificuldades, como nós sabemos e conhecemos a história. No tempo presente, irmãos, quando nós falamos da Santa Voz Rosa,
e que nela se cumpriu a promessa de Jesus quando disse que enviaria o outro Consolador, que a mensagem desta igreja apostólica é a mensagem do Natal de Jesus, mensagem de paz, de amor, mensagem que transforma vidas para o reino dos céus. Então nós, observando essa realidade, podemos observar também a própria dificuldade que vive a humanidade sem Deus. Tanta dificuldade, tanta luta, mas muitos corações bons esperam, almejam alcançar uma oportunidade de receberem a bênção do nosso Deus. Pessoas que creem na Virgem Maria Santíssima, creem em Jesus com sinceridade no coração. E nós precisamos ser as pessoas que estejamos transmitindo esta palavra, esta mensagem, porque conhecemos a história na profundidade de seu significado. E por isso que volto a dizer, o Natal não é apenas uma data, um fato que faz parte da história da humanidade, embora isso seja uma realidade com relação à vida que vivemos materialmente falando, por exemplo. Mas vejam que o significado do Natal é exatamente trabalharmos para promover a paz. Saber que Deus preparou a humanidade para esse fato. Primeiramente no tempo do passado, com os santos profetas, preparando aquele povo para receber Jesus. E hoje, prezados irmãos, Jesus, ele pode ser recebido na integridade do seu poder, da sua autoridade, da sua missão, da sua bondade, justiça e misericórdia, através da mensagem desta igreja apostólica, que anuncia outro Consolador que ele prometeu, e nós somos o povo do Consolador. Irmãos, isso é importante entender. E nesta reunião, por exemplo, todos os hinos que foram cantados, eles fazem referência, mensagens que falam do Natal de Jesus. Então nós temos entendimento de sobejo para podermos colocar em prática essa história tão linda de amor, de bondade, de misericórdia do nosso Deus em favor das criaturas que queiram alcançar a vida na condição de filho de Deus. E para isso acontecer, prezados irmãos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo precisam contar com o nosso apoio, com a nossa dedicação, com a nossa sinceridade, com o nosso amor, vivendo como família espiritual, sendo portador desta mensagem tão preciosa, que é a mensagem de paz que Jesus veio trazer aos homens de boa vontade. Então desejo que todos assim creiam, que todos assim confiem, e que juntos possamos festejar o Natal, irmãos, com esse entendimento, com esta fé, com a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e também com a bênção, amparo e inspiração do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, para que sejamos felizes e o Natal possa produzir em nós, irmãos, a mensagem desse fato tão importante para a história da humanidade, a vinda de Jesus a esta terra, possa produzir em nós entendimento para uma vida com Deus e para Deus, uma vida que prepara nosso espírito para a gloriosa vida eterna. Irmãos, creiam assim e sejamos felizes com esta fé, com esse entendimento, com este ensino tão precioso que nós recebemos através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, como eu disse no início dessa mensagem, o ensino que Jesus veio trazer, porque a nossa mensagem é a mensagem de Jesus, do seu Evangelho. A nossa mensagem é a mensagem do Natal de Jesus, da sua vinda a esta terra. E assim sendo, irmãos, para nós encerrarmos a nossa reunião, vamos ouvir, cantado pelo coral, o hino intitulado Alegria Fraternal.
Estimados irmãos, com esta mensagem cantada, nós chegamos ao final de nossa reunião. Muito obrigado a todos pela atenção, pela presença, pela reverência. Obrigado, nossos irmãos internautas, visitantes, pela sua presença, pela participação. E nossa próxima reunião é quinta-feira, 19 horas, reunião de oração. Todos estão convidados a participar, seja presencial ou também pela internet. É uma participação muito importante que nos une e nos coloca em comunhão com o reino dos céus. Meu desejo de muita paz, felicidade, Feliz Natal e que a Santa Avó Rosa nos abençoe. Agradeço a todos pela sua presença e cooperação de cada um para que nossa reunião pudesse acontecer também em nome da nossa direção. Amém. Convido, por gentileza, os irmãos sentados, havendo a possibilidade de se colocar em pé para orarmos, encerrando a nossa reunião. Em reverência, oremos. Ó querida e Santa Avó Rosa, chegando ao final desta reunião, queremos primeiramente te agradecer, não só pela oportunidade concedida para que aqui pudéssemos estar, mas também, Santa Avó, pela certeza da sua direção e inspiração do Santo Irmão Aldo, para que nosso trabalho pudesse ser realizado. Não só a reunião que estamos encerrando, mas também creio que a senhora se fez presente no trabalho de ensaio do coral, onde foram preparados os hinos que foram apresentados nesta reunião. Hinos que louvam, glorificam o reino dos céus. Hinos que falam ao nosso coração. E de maneira muito especial nesta reunião, hinos que falam do Natal de Jesus. Data tão preciosa para a nossa vida, para a nossa existência e de maneira bastante importante, quando estamos nos preparando para o dia em que a Igreja Apostólica Reunida estará festejando a grande data do nascimento de Jesus. Data que, para poder aqui na terra acontecer, foi planejada por Deus de maneira muito perfeita, de maneira poderosa. E hoje nós aqui estamos como fruto daquela data tão gloriosa em que Jesus aqui nasceu, através da Virgem Maria Santíssima, para cumprir seu ministério de trazer ao mundo a oportunidade de salvação para uma vida também na condição de filho de Deus. Bom, Rosa querida, estamos orando e encerrando a nossa reunião. Orações são feitas pelos irmãos que aqui se fazem presente. Nessa caixinha também estão nomes que foram colocados esperando essa hora solene e sagrada de oração. Ô Rosa, a senhora sabe, conhece a nossa vida junto com o Santo Irmão Aldo. E nesta hora tão preciosa de fé, que a senhora alcance a todos com a tua graça, com o teu poder. E juntamente com Jesus, com a Virgem Maria, com a participação poderosa do Santo Irmão Aldo, alcance a todos com a graça, misericórdia dos céus, de maneira que males sejam desfeitos, problemas solucionados e até enfermidades sejam curadas, se assim for de acordo com a vontade do nosso Deus e sua justiça, e todos possam gozar de perfeita paz, saúde e felicidade. Lembro nesta hora, Santa Avó Rosa, dos nossos irmãos que não possuem a oportunidade de participar de uma reunião semelhante a esta. Nos acompanham pela internet, pela hora milagrosa. Onde quer que estejam todos eles, recebam tua bênção, sintam tua presença, por intermédio dos santos e anjos que a senhora e nosso querido profeta enviam para estar com aqueles que são fiéis a esta fé, vivem a mensagem da Igreja Apostólica com sinceridade no coração. Encerrando a reunião, cada um de nós temos nosso destino voltando para o nosso lar. Guarde e ampare a todos nós, dando um regresso feliz, uma noite de descanso cheia de paz. E amanhã, ao iniciar a semana de trabalho, que todos possamos contar com a tua bênção e também inspiração do Santo Irmão Aldo, para que em tudo quanto realizarmos, possamos gozar de sucesso, prosperidade, inclusive na vida particular e familiar. Assim, crendo e confiando, prezados irmãos, recebam todos com muita fé a bênção de Deus nosso Pai na comunhão do seu Divino Espírito, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa, nosso Consolador. Recebam com fé a bênção, o abraço fraterno e espiritual do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. E em nome desses santos, despeço a todos com a paz do Senhor, desejando que sejam felizes, bem-aventurados, hoje e sempre, com a graça e amparo de todos os santos da glória celestial. Amém.